Descobrindo o Câncer. Eu sou Lucas Benatti, oncologista clínico, e nessa série de vídeos, hoje eu vou explicar para você. Será que eu posso pesquisar sobre o meu caso na internet? Apesar de muitas vezes eu ver muitos colegas médicos indignados que os pacientes botaram o quadro no Google e ficaram... E eu entendo o lado dos meus colegas também, porque muitas vezes você colocar os dados da sua doença, ou suspeita, ou do teu caso na internet vai gerar muito mais angústia, medo, frustração do que, na verdade, uma resposta. Mas eu quero dizer que sim, você pode e, inclusive, muitas vezes deve pesquisar sobre o seu caso na internet, primeiro, se isso for desejo teu. Primeira coisa que tem que entender é que, não, porque meu amigo, meu pai, minha mãe, meu filho, quer que eu veja o caso. Se você não quiser saber e você quiser só saber o teu médico para exatamente evitar esses medos e angústias, isso é uma coisa básica, você não deve pesquisar. Se você não quer saber, quer esperar o médico, não deve fazer. Ponto número 1. Não force ninguém a te falar essas informações ou fazer você pesquisar. Então, primeiro ponto aí. Segundo, fontes confiáveis. Veja, o Google, ele é feito, basicamente, o algoritmo dele para indústria que paga mais, sites que pagam mais, que são mais vistos. Então, na verdade, o Google ele é uma plataforma muito ampla, ele não tem um foco de precisão. Então, se você botar lá um nódulo na mama, a primeira coisa que vai acontecer é que você tem um câncer de mama. Mas nódulo na mama pode ser um monte de coisa. Então, cuidado com o que você procura e o jeito que você procura. Isso é a mesma coisa se você colocar, por exemplo, no ChatGPT. Se você colocar o caso, ele vai trazer informações da internet muito amplas e, assim, não vai conseguir individualizar e interpretar. Então, nessa fase, antes de realmente você ter um diagnóstico do que está acontecendo, nessa fase de investigação ou antes de tratar, tem que ter muita cautela. O que eu recomendo é que o que pesquisar, muitas vezes, talvez, palavras do laudo que você está em dúvida, anotar essas dúvidas, não se desesperar com o caso, botei o nome do resultado do exame ou da suspeita do que eu tenho e, meu Deus, vou morrer em uma semana. Muito cuidado. Em 99% das vezes, notícias e Instagram, eles trazem, na verdade, só coisas para engajar e não uma realidade, uma verdade. Então, o que a gente acaba orientando? Sites do Ministério da Saúde, sites de sociedades médicas, então, por exemplo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, geralmente, esses sites são mais confiáveis, são informações de verdade. Então, as principais revistas do mundo, New England, enfim, são mais confiáveis. Eu acho que quando você, por exemplo, uma dica muito boa, eu quero pesquisar inteligência artificial. Beleza, escreve ali, se você tem que saber uma dúvida, e fala assim, se baseie nas principais revistas ou nos principais guidelines das sociedades. Não pesquise só aleatoriamente. Direcione essa pesquisa para as principais fontes de ciência mesmo. Então isso é muito importante, porque daí sim você vai trazer informações até melhores, para você poder tirar essas dúvidas. Uma coisa que eu gosto, inclusive, é quando você tem essas dúvidas, põe na internet, é trazer para o teu médico essas dúvidas. Porque muitas vezes, realmente, traz alguma dúvida que abre alguma luz aqui, você acaba pedindo um exame que você teria esquecido de pedir, ou faz o médico estudar mais. Isso muitas vezes eu tenho pacientes que trazem tratamentos diferentes, alguma coisa assim. Nossa, e antes de eu já ficar brigando com o paciente ou indignado, muito pelo contrário, eu vou lá, pego, agradeço o estudo e depois eu trago cientificamente do que eu estudei, do que eu tenho de experiência e respondo às expectativas, né, e as respostas do meu paciente. Então, resumidamente, você pode sim pesquisar na internet, mas com essas condições. Primeiro, querer pesquisar na internet. Segundo, entender que nessa fase, principalmente antes de saber o diagnóstico definitivo, geralmente você vai trazer mais dúvidas do que respostas e mais angústias, mas tudo bem. Terceiro, saber que, na verdade,
A interpretação dos resultados e a real definição das respostas vai ser feita na consulta médica. Quarto, cuidar com as fontes. Inteligência artificial, Google, se você não direcionar para as principais fontes médicas ou de saúde, você vai estar entrando num terreno pantanoso e muitas vezes você vai acabar se iludindo, ficando desesperado, criando falsas esperanças ou, na verdade, né, só trazendo informações que não vão agregar em nada e muitas vezes até piorar e atrasar todo o contexto ali do tratamento e da investigação.